E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando a educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje teremos Ciências sexto ano, conteúdo capítulo 4, níveis de organização do corpo humano, parte 2. Esse conteúdo você encontra nas páginas 63 a 65 do seu livro didático. Então vamos dar uma olhadinha aí no nosso conteúdo de hoje. Continuando aí os tópicos, seguimos aí para o tópico 4, noção da estrutura de uma célula animal, ok? Toda célula animal é envolvida pela chamada membrana plasmática, que a circunda e delimita, ou seja, que ela cobre e limita a parte de dentro, separa a parte de dentro e a parte de fora, como se fosse a pele que recobre as células, ok? Mantendo seu conteúdo separado do meio externo e controlando as substâncias que entram e saem. Então, é a membrana plasmática que permite a entrada e a saída de substâncias da célula, ok? No interior da célula existem várias estruturas, entre elas o núcleo, certo? Nós temos a membrana plasmática e dentro da membrana plasmática você vai encontrar o núcleo. Dentro do núcleo encontra-se o chamado material genético, que tem em sua constituição uma substância conhecida como um ácido, certo? Conhecido como DNA, que é a sigla traduzido para o português, né? A sigla original é ADN, certo? Que é o nome em inglês, mas traduzido para o nosso português, DNA, ácido desoxirribonucleico, ok? Então é o nosso famoso DNA, é um ácido. Nós temos dois, temos o DNA e tem o RNA, que é o ácido ribonucleico, ok? Mas o que nós vamos falar aqui e focar bastante é no DNA, desoxirribonucleico, ok? Substâncias produzidas a partir de informações contidas no material genético são necessárias para o funcionamento da célula. As informações contidas no material genético de um indivíduo são herdadas de seus antecedentes, ou seja, os seus pais. As características são transmitidas de pais para filhos, ok? A região entre a membrana plasmática e o núcleo, ou seja, nós temos a membrana plasmática que recobre a célula e nós temos o núcleo que contém o DNA, ok? Então, entre o núcleo e a membrana, nós temos um material preenchido esse ambiente por um material com consistência de gelatina, um material gelatinoso, que é o citoplasma, ok? Então está mergulhado no citoplasma, como se fosse uma gelatina, no qual há diferentes tipos de estruturas denominadas organelas citoplasmáticas. Citoplasmas, organelas, estruturas que estão no citoplasma, organelas citoplasmáticas, ok? As organelas citoplasmáticas desempenham diferentes funções que permitem à célula manter-se viva e funcionando adequadamente. Ou seja, do mesmo jeito que nós temos no nosso corpo, nós temos os órgãos responsáveis por várias funções, pulmão para respiração, né, o estômago para digestão, ok? Então, nós temos também essas organelas que vão fazer essas funções, certo? Dentro da célula, como ele descreve aqui embaixo. Ok? Umas para produção, transporte e armazenamento de substância, destruição de produtos tóxicos, certo? Reparar partes danificadas, eliminar substâncias para o meio externo da célula e assim por diante. Então, as funções que nós temos no nosso corpo, através dos órgãos, nós temos na célula as organelas que fazem esses papéis, ok? Então você tem aqui no finalzinho aqui da página um esquema generalizado de uma célula animal, ok? Então nós temos aqui a membrana plasmática, essa capazinha que recobre. Aqui no centro você tem o núcleo e esse núcleo está mergulhado nessa gelatina que é o citoplasma, ok? Então nós temos a membrana plasmática,
nós temos o núcleo e o citoplasma. Então, no citoplasma, além do núcleo, você vê várias estruturas, umas azuis, outras vermelhas, outras laranjas, outras verdes, certo? Então, essas são as organelas citoplasmáticas. Cada uma tem uma função dentro da célula, ok? Que serão estudados mais na frente, ok? Então, você tem um esquema geral de uma célula animal. Partindo para a próxima. Noção da estrutura de uma célula vegetal. Agora partindo para vegetal. Uma célula vegetal típica também apresenta uma membrana plasmática, um citoplasma contendo as organelas citoplasmáticas e um núcleo. Então, é uma estrutura parecida. Nós temos aí também membrana plasmática, citoplasma, dentro do citoplasma o núcleo e as organelas, ok? Lembrando que no núcleo fica o material genético. As informações contidas no material genético do indivíduo são herdadas da planta ou das plantas das quais ele descende. E depois a gente vai ver, né, que o indivíduo vegetal pode vir de uma só planta. Uma planta ela se reproduz automaticamente, ou pode vir de mais plantas, uma passa para a outra e que vai ser fertilizada. Duas diferenças entre as células vegetal e animal devem ser destacadas nesse momento. Então, guarde bem isso daí. Nós temos duas diferenças básicas para ser apresentadas aqui entre uma célula animal e uma célula vegetal. A primeira é a presença no citoplasma da célula vegetal, certo? Uma delas é a presença no citoplasma da célula vegetal de um tipo de organela responsável pela realização da fotossíntese. Então, só os vegetais possuem esta organela que é responsável pela fotossíntese. Pegar o gás carbônico do ar, transformar em oxigênio e alimento e energia para a planta, ok? Então, a primeira diferença é que no citoplasma da célula vegetal você encontra uma organela responsável pela fotossíntese. Segunda é a existência de um envoltório rígido ao redor da membrana plasmática da célula vegetal, denominado parede celular, que dá sustentação à célula vegetal e impede que ela estoure por absorção de água em demasia. Então, o que seria isso, professor? Então, você tem aqui o mesmo esquema, só que a primeira é que nós temos uma organela responsável pela fotossíntese, essa verdinha aqui, certo? Ó, você está sendo apresentado aqui. É a responsável pela realização da fotossíntese. Essa organela só existe na célula vegetal. E a outra diferença citada aqui é que na célula animal tem a membrana plasmática, aqui também tem a membrana plasmática, mas agora a diferença é que além da membrana plasmática, nós temos também a parede celular, ok? Então, temos também a parede celular, ok? Então, nós temos aí uma dupla camada que reveste a célula. Então, essa parede celular só existe na célula vegetal. 6. Diversidade das células. Nem todas as células de um organismo têm o mesmo formato e a mesma função, ok? O formato das células está associado à função que ela desempenha no organismo. Então, de acordo com o que ela faz no organismo, ela terá um formato diferente, certo? Consideremos alguns exemplos do organismo humano. As células dos músculos, como você vai acompanhando aqui. As células dos músculos são alongadas e podem se contrair com facilidade. Já as células do sangue são arredondadas, o que facilita o movimento dentro das veias e artérias. É a do meio aqui, com exemplo, os glóbulos vermelhos. E aqui, na direita, nós temos o neurônio. E as células que formam os nervos, chamadas neurônios ou células nervosas, são longas e com ramificações nas extremidades, ok? O que favorece a captação e a transmissão dos impulsos nervosos, que percorrem os nervos e levam informações de uma parte do corpo até outra. Ou seja, essas ramificações parecem as raízes de uma planta, né? Essas ramificações se unem com as ramificações
de outro neurônio e assim por diante, fazendo com que a transmissão da informação de um ponto para outro do corpo seja bastante rápida, ok? O tópico 7, só na próxima aula, não vamos mexer aqui com o tópico 7, encerramos aqui no tópico 6, ok? Então, bem simples nosso conteúdo de hoje. Vamos aqui para nossa atividade. Então, na atividade de hoje, nós temos aí o capítulo 4, parte 2. Falamos aqui, tópico 4, noção da estrutura de uma célula animal. Falamos também da estrutura de uma célula vegetal. E falamos da diversidade das células. Páginas 63 e 65. Na atividade você tem, na primeira, toda célula animal é envolvida pela chamada membrana plasmática. Então, essa é a informação. Vamos para o que a questão quer. Descreva qual a função dessa estrutura, ou seja, qual a função da membrana plasmática, ok? 2. Qual o significado da sigla DNA e em que estrutura da célula ela é encontrada, certo? Então, primeiro dizer o que significa essa sigla DNA e depois você vai dizer onde ela é encontrada dentro da célula. 3. O que é o chamado citoplasma? É uma pergunta. E que estruturas são encontradas nela? Certo? Então, você vai dizer o que é o citoplasma e depois dizer que estrutura você pode encontrar dentro do citoplasma. 4. Cite duas funções das chamadas organelas citoplasmáticas. Falamos de várias. Então, você vai citar duas funções de organelas dentro da célula. 5. Descreva duas diferenças entre a estrutura de uma célula vegetal e uma célula animal. As duas diferenças básicas que a gente falou aqui, certo? Que tem numa célula vegetal, mas não tem na célula animal. Duas diferenças. E na 6, qual a função da chamada parede celular em uma célula vegetal? Certo? Então, na célula vegetal você encontra a parede celular. Então, você vai dizer para que serve, qual é a função dessa parede celular. Ok? Então, essa foi a nossa atividade bem simples. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe aí o seu joinha se você gostou do nosso conteúdo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives, ok? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.